Que as riquezas de Cristo abunde em seus corações. Hoje estamos aqui para poder trazer uma palavra que nós já tínhamos preparado há um bom tempo e hoje eu quero trazer para você esta mensagem. O tema da mensagem é 7 tentações, as 7 tentações, 7 promessas e 3 declarações de João, capítulo 6. O versículo que nós vamos ler agora está em João, no capítulo 6, no versículo 24 até o 27. Diz assim: Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo da aprovação. Bom, essa passagem ela é muito especial porque ela nos trata de alguns princípios que nós, na verdade, precisamos aprender no nosso dia a dia. A igreja hoje vive, em algumas igrejas no caso, vivem em funções de milagres, de campanhas, de trabalhos de prodígios, aí exaltam-se homens, exaltam pessoas que fazem isso, que fazem aquilo. E Jesus, na verdade, nessa passagem, ele quer nos ensinar justamente esses princípios, nos ensinar que, como nós lemos aqui no versículo 27, que ele fala que nós temos que trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Então, a prioridade aqui, que Jesus sempre colocou, e enfim, ele sempre ensinou isso durante a sua estadia aqui com seus discípulos, mostrando claramente essas situações todas. Um dos capítulos mais profundos da Bíblia está no Evangelho de João, capítulo 6. Ele traz em seu bojo preciosas pérolas doutrinárias a respeito da divindade de Cristo, seu sacrifício na cruz do Calvário, a importância de recebermos Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas, a provisão verdadeira que satisfaz a alma faminta, que Jesus é o pão da vida, uma das palavras mais benditas que fortalece a nossa fé. Fala também sobre a nossa salvação, que de vivermos permanentemente unidos a Cristo e nos dá a convicção da vida eterna e da ressurreição do último dia, juntamente com todos os remidos do Senhor. Fala do milagre, da multiplicação dos pães, dos peixes, quando apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus sacia a fome de mais de 5.000 pessoas. Também narra o episódio de Jesus andando sobre as águas, deixando os discípulos estupefatos e tremendamente apavorados. Temos a confrontação de que Jesus faz os seus seguidores a respeito das verdadeiras motivações de segui-lo e buscar a sua presença. Ele expõe de forma contundente as intenções mais profundas dos corações, desnudando completamente. Fala dos que se diziam discípulos e abandonaram a Cristo, alegando que suas palavras eram duras e difíceis de serem entendidas e praticadas. Fazendo uma reflexão mais profunda, percebemos pelo menos 7 tentações dos seguidores de Cristo. Também descobrimos pelo menos 7 promessas para aqueles que um dia professam o Cristo como Salvador de suas vidas. Os apóstolos são confrontados por Cristo se eles queriam também abandoná-lo, como milagres estavam fazendo, como milhares estavam fazendo. O apóstolo Pedro faz 3 declarações de fé, que é a sublimidade da essência que deve habitar nos corações
daqueles que verdadeiramente se entregaram a Cristo. Então vamos lá? Então essa é a introdução que eu quero trazer para vocês hoje. E agora vamos falar no primeiro tópico aqui sobre 7 tentações que podem atingir os seguidores de Cristo. A primeira é motivações erradas em segui-lo. Observe o que diz o versículo 26 e o versículo 27. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais, porque não viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus Pai me colocou no selo no selo de aprovação. Então, o primeiro motivo aqui que eles foram tentados, porque eles quando somos levados por uma motivação errada. Seguir Jesus por algo que nos motiva de forma completamente contrária que diz a sua palavra. O que levou essa multidão pegar os seus barcos e ir atrás de Jesus? Não foi o poder manifestado ali, mas foi a comida. O que acontece hoje, nos nossos dias, que as pessoas querem trazer uma motivação. Não é errado você pegar e levar comida para as pessoas, alimentar os moradores de rua. Não é errado você fazer isso. Isso é muito bom fazer isso, mas isso não pode ser a motivação do que se fala do Evangelho. Não pode se motivar e se prender somente a isso. Existem coisas maiores a fazer, que é o poder de Deus. É como diz aqui, levar eles a entender o que é a vida eterna. Então o primeiro motivo aqui, que às vezes somos tentados e às vezes somos levados, é que nos contentamos somente em ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas apenas elas se alimentarem fisicamente e até emocionalmente, mas esquecendo do ponto principal, que é levar eles à salvação em Cristo Jesus. Outra tentação aqui, a segunda, é o espírito de incredulidade. Vamos ver aqui 2 versículos, versículo 30, primeiramente, que diz assim: então eles perguntaram: que sinal milagroso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Vamos lá, agora ver o versículo 64. 64. Não, é só esse mesmo, tá? É só esse aqui, só o 30 só, ok? Então, vejamos aqui que eles pedem um sinal. Quer dizer, poxa vida, gente, eu vi Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para alimentar mais de 5.000 pessoas. Que sinal mais que eu preciso obter? A gente pede muito sinal, mas a gente na verdade não leva muito em conta o que Deus ele fez por nós. Quer dizer, a gente fica pedindo assim: eu quero um sinal do seu milagre, mas quantos milagres Deus já fez na sua vida? O que ele já provou para você, como ele provou para mim, que ele é o poder de Deus, ele é o Deus poderoso. Então é isso que estamos fazendo. Então a gente, na verdade, a gente quer viver em função de um milagre após o outro, e como tivéssemos querendo se aproveitar de Deus sem querer envolver com ele. Entendeu? Vamos lá. Terceiro, deixar-se prender aos ensinos e tradições dos pais do passado e dar lugar a um novo. O versículo 31 diz o seguinte: os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: eu lhes dei de comer pão dos céus. Esse era o problema lá de Israel. Eles viveram milagres um atrás do outro, e agora esses também aqui estavam querendo dizer que os nossos antepassados aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não temos que viver presos a tradições e ensinos que foram ditos no passado. O que prevalece hoje é o que vai acontecer a partir de agora, nas nossas vidas.
Esquece o que se passou. Esquece que alguém contou alguma coisa, que alguém falou alguma coisa a respeito de algo que Deus fez. É você que tem que se envolver com Deus agora. Então esse é um problema que nós temos que resolver também. E que nós, de alguma forma, sempre estamos dando desculpa para não se relacionar com Deus, usando esses pretextos totalmente incoerentes. Vamos lá, quarta tentação. O espírito murmurador. Vamos ler o versículo 41. Versículo 41 que diz o seguinte: com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão do céu que diz que desceu do céu. Então, agora Jesus dizendo que ele era o pão do céu, e aí os judeus começaram agora a criticar Jesus, né? Foi esse espírito murmurador que trouxe disciplina e morte para o povo de Israel no deserto quando caminhava em Canaã. Foi lá que eles começaram por isso, né? No capítulo 14, né, de Números, né, estava sempre mostrando isso lá, está bem claro isso lá. Aí em 1 Coríntios, no capítulo 10, não podemos ler aqui agora, né? Paulo ele nos fala sobre isso, justamente sobre essa situação que vivia Israel, e deixando até um exemplo para todos nós referente a esses assuntos. Vamos lá? No versículo capítulo 10, né, de 1 Coríntios, versículo 10 e o versículo 11, diz assim: e não se queixaram, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como um exemplo e foram escritas como uma advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Vamos usar isso como um exemplo. Porque quantas vezes nós estamos aí, ó, sabe, vendo tantas coisas maravilhosas acontecendo. Como eu falei anteriormente, Israel viu coisas grandes acontecendo, viu o mar vermelho acontecendo, e mesmo assim não aprenderam a valorizar o poder de Deus, a se relacionar com Deus, tudo que Deus queria com eles, mostrando seu poder. E primeiramente lá no Egito, onde as coisas aconteciam lá com os egípcios, mas eles não sofriam dano nenhum. Depois eles saem de lá, vão para o caminho e encontram-se em frente ao mar. Deus abre o mar, depois lá ele pega uma água que estava salgada e melhora a água para eles beberem. Depois ele manda a água da rocha, depois ele faz chover pão do céu. Queridos irmãos, não pode isso. E ainda murmurarem, ainda continuarem a murmurarem ao Senhor, dizendo que esse cara aí... Gente, Jesus provou para os judeus que ninguém admitia isso. Ele fez milagres, só como Nicodemo disse, somente quem é Deus que pode fazer isso. Nicodemo reconheceu isso. Então é isso que precisamos fazer, reconhecer o poder de Deus nas nossas vidas, parar de murmurar, parar de andar como fosse um moribundo nesse mundo, entendeu? Tudo reclama, tudo murmura, né? E essa tentação, infelizmente, tem feito cair muitos como caíram naquele tempo hoje. 5. Espírito de insatisfação. Pessoas nunca estão satisfeitas por aquilo que Deus faz. Nunca fico satisfeito. Versículo 60 aqui de João 6 diz o seguinte: ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Queridos, aquilo que às vezes parece que é duro, que é rígido, é justamente isso que vai nos levar ao entendimento, ou verdadeiro entendimento. Eu lembro que quantas vezes minha mãe, ela caprichava lá na sua chinelada, na sua lambada de vara, e aquela varinha antiga de guaxima que fala, né? E aquilo ardia igual fogo, parecia que não doía, mas queimava a pele. Então, mas aprendi muita coisa. Hoje eu tenho um espírito de temor. Hoje eu sou uma pessoa que por mais que a gente já cometeu muitos erros, mas graças a Deus a gente tem se relevado a essas situações tudo, porque eu fui ensinado
a ter respeito, eu fui ensinado a honrar os mais velhos, a honrar a vida de alguma forma. Então, queridos, é importante isso, entendeu? Para que a gente possa entender essa dinâmica que Deus quer conosco. Muitos estão seguindo a Cristo, muitos dos que estão seguindo a Cristo têm se deixado contaminar por esse espírito de satisfação e nada lhes é suficiente, reclamam de tudo e nada está bom para eles. É assim mesmo. Infelizmente, é o que aconteceu no passado e está acontecendo ainda hoje. Sexta, traição. Vamos lá, versículo 64, a parte B desse versículo diz assim: pois Jesus sabia que desde o princípio a quais deles não criam e a quem iria trair. Judas andou com Jesus, foi um dos seus discípulos, escolhido para ser um dos apóstolos, separado entre muitos que gostariam de estar próximo do mestre, mas um dia deixou de vigiar e deu lugar ao diabo e deixou entrar um espírito de avareza e de ganância. Na sede de uma autossatisfação, traiu aquele que deu a vida e o único que poderia lhe dar salvação eterna. Quantos nossas vidas que julgam servir a Deus, os que pregam o Evangelho, já traíram Jesus por uma porção de 30 moedas de prata e venderam a ética da vida eterna, trazendo sobre si destruição. E quando nós falamos trair a ética da vida cristã, da vida eterna, da vida cristã, é exatamente a gente vender uma vida com uma vida ligada a Deus, uma vida relacionada com Deus, uma vida de purificação, uma vida de santificação, por algumas coisas que não interessam e que é contrária à palavra de Deus. E às vezes até aquelas pessoas que estão até no alto domínio hoje dentro do reino de Deus, trabalhando no reino, eles estão de alguma forma alguns já se venderam há muito tempo. E nós precisamos preservar isso, o que Jesus mais que ele prezava, que ele ensinou para os discípulos, foi justamente se reservar a essas coisas. Não se deixar levar por nenhum impulso, por não deixar que o emocional ele aflorasse para levá-los e incitá-los ao pecado, enfim. Tudo isso nos ensinou e temos vários ensinamentos na Bíblia a esse respeito. Então, Judas, ele é um exemplo que a gente deve seguir de uma forma negativa. Ele é um exemplo que não pode ser seguido. Nós temos que aprender com o que Judas praticou para nós não praticarmos hoje. Sétimo, a sétima tentação, e a última é abandonar a Cristo. Vamos lá, 66, versículo 66 diz o seguinte: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Queridos, infelizmente, quantos hoje têm renunciado, na verdade, a Cristo porque não querem seguir os seus princípios. Eu sempre falo que ser pastor hoje é justamente ensinar a verdade. De alguma forma, muitas igrejas hoje estão colocando sofazinhos para as pessoas da igreja sentarem, se acomodarem e ficarem bem confortados. Isso não é o Evangelho, Nós ensinamos que a águia, na verdade, é o exemplo hoje da mãe águia, que ela pega os seus filhotinhos e aí tira todos os confortos do seu ninho, e aí eles ficam desconfortáveis. Aí a mãe águia, que ela faz? Ela estende aquela grande asa dela, eles sobem na asa, aí dão um voozinho, aí depois ele volta pro ninho, depois a águia vai e salta ele depois de alguns treinamentos de voo. E aí vai agora aprender a voar. É isso que Deus quer fazer com a gente, tá bom? Deus quer nos ensinar muitas coisas, mas infelizmente, no caso aqui, eles abandonaram. Vamos aqui olhar o que diz aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 37 até o 39. Olha só. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo, que viverá pela fé, e se retroceder,
me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Deus, ele quer nos chamar para avançar. Para isso temos que ter fé, acreditar, né? E não voltar atrás. Não retrocedam, não parem no meio do caminho, prossegue. Por mais duro que esteja, por mais difícil que esteja, por mais lutas que se aglomeram e aumentam, não interessa, prossiga para Jesus. Vamos lá, vamos falar agora sobre 7 promessas que Jesus faz aos que creem. Vamos lá? Primeira ela, ele nos dá satisfação espiritual. Vamos lá? Capítulo 6 ainda, versículo 35, diz o seguinte: Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Isto é, ele será uma pessoa satisfeita, porque o que acontece conosco, que a gente fica muito voltado e limitado à questão física. E a alma, na verdade, ela fica insatisfeita, a alma ela fica sedenta. E por estar assim, ela vai procurar outras coisas, ela vai procurar outras formas de crer, outra forma de adorar. E aí a gente entra pelo cano aí, né? Então Jesus está ensinando aqui que quando a gente saciamos a nossa alma com a comida de Deus, com a água de Deus, nós vamos ficar bem satisfeito, né? Vamos lá. Segunda promessa, a segurança da salvação. Não seremos lançados fora da sua presença. Que bom. Versículo 37 diz o seguinte: todo aquele que o Pai me der verá a mim, e quando vier a mim eu jamais rejeitarei. Olha que lindo. Então diz Jesus falando que aquele que o Pai trazer a mim, eu não vou rejeitá-lo. Então quer dizer que Jesus está nos ensinando aqui, dando a promessa da salvação, da segurança da salvação. Enquanto os mundos estão lá fora procurando um meio para se salvar, nós já temos a segurança da salvação em Cristo Jesus. Terceira promessa, estaremos protegidos em sua mão protetora, não haverá perdição eterna. Versículo 39 diz o seguinte: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas eu ressuscite no último dia. Isto é, estamos protegidos por Deus. O mundo pode passar, as coisas podem acontecer, mesmo que a gente morra, mesmo que a gente passe pela morte, mas uma coisa é certa, já vamos passar seguros e protegidos por Deus. Aqui nessa terra, se Deus quiser que viemos viver, pode ter certeza que tem a promessa de Deus é para que você cumpra, ou que você tenha algo ainda para realizar. Pode avançar, querido, que nada vai lhe acontecer. Vamos lá? Quarta promessa, seremos ressuscitados no último dia. Olha o que diz aqui, 40 e 44. Vamos lá, 40 primeiramente. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Temos uma promessa, que aqueles que a qual morreram em Cristo, eles ressuscitarão. E se porventura nós viemos passar por isso, podemos ter certeza que também iremos passar pela ressurreição. Vamos lá? Para sempre, a quinta promessa, para sempre seremos ensinados por Cristo. Vamos lá? 45. Diz o seguinte: está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos que ouvem o Pai e dele aprendem,
vem a mim. Então, nós temos uma promessa de sermos sempre ensinados por Cristo. Vamos nós sempre estarmos abertos ao ensinamento do Senhor, né? Vamos aprender com Deus, vamos aprender com o nosso Senhor a cada dia. Olha o que diz aqui o apóstolo João no capítulo 1, capítulo 2, versículo 27 da sua primeira carta. Capítulo 2, versículo 27, diz o seguinte: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine, mas a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensinará acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Foi fundamental aqui no capítulo 6 de João, para poder identificar. Porque como você vai identificar ou diferenciar um que é crente, um que quer seguir a Cristo, aquele que não quer seguir a Cristo? Esse fica um conselho para os pastores, para aqueles que agora estão pastoreando e querem ter uma igreja eficaz, uma igreja avivada, uma igreja que trabalhe, uma igreja que age, uma igreja que tem ações. Então qual é a diferença? A diferença é quando você coloca um ensinamento e você priorizar aqueles que atendem o ensinamento e deixar aquelas pessoas que não atendem o ensinamento sentadas no banco, sem fazer nada, até que um dia elas despertem e queiram aprender algo do Senhor. O que Jesus fez foi justamente isso. Aqui no capítulo 6, ele justamente fez isso. Ali ele fez a diferença, porque muitas pessoas seguiam, a multidão seguia Jesus. Mas ele sabia que naquela multidão, poucos e pouquíssimos, não podemos ver isso mais à frente, entenderam o objetivo de Jesus. Então, amados, vamos voltar para isso. E você quer uma igreja eficaz, por favor, faça com que ela viva, mas dentro da palavra de Deus. Vamos lá, sexta promessa. Temos a vida eterna. Temos a vida eterna. Vamos lá, olha o que diz aqui, o capítulo, versículo 47 agora, né? De João. Asseguro-lhes que aqueles que creem em mim têm a vida eterna. Não é que vão buscar a vida eterna. Eles já têm a vida eterna. Então é muito diferente do que se prega aí fora. Que nós estamos aqui para buscar a vida eterna. Aquele que crê, apenas a questão que Jesus, para nós termos a vida eterna, simplesmente temos que crer em Jesus. Né? Em Jesus. Estamos em Jesus, estamos protegidos e nada vai nos afetar. E a vida eterna está garantida para nós, porque já temos ela. Porque a vida eterna não se busca, ela se obtém, e ela é Jesus Cristo. Vamos ler aqui também no versículo 51 aqui de João. Está aqui atrás, 51, diz o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne, que eu a darei pela vida do mundo. 54. Todo aquele que come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Oh glória. 58. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados que vocês comeram, o maná, morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Aí Jesus responde, porque eles falaram lá no início, né? Eles falam no início que dizendo que os antepassados fizeram, aconteceu isso, aconteceu aquilo, só aconteceu com eles, mas eles morreram. Você hoje, se quiser a vida eterna, se você quiser sobreviver, você tem que comer daquilo que eu ensino. Vamos lá novamente lá em 1 João, capítulo 5, né? Vamos ler lá capítulo 5, versículo 11 até o versículo 13, que diz o seguinte: esse é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então, guarde essas palavras aqui do apóstolo
São João, aqui no versículo 11 até o versículo 13, que a vida eterna está em Jesus, ok? Vamos lá, última promessa, permaneceremos para sempre com Cristo. Vamos lá, versículo 56 a 57. Liga lá, gente. Estamos na minha casa, aqui é cachorro, gente falando, mas vamos continuar pregando aqui em nome de Jesus. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive em mim enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Por minha causa. Oh glória! Então, aqui está a razão. Comer do pão, beber da água, né? Então, aquele que vive, ele vai, na verdade, obter a vida de Deus. Nós temos condições para isso, viver a vida. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha mais aqui no capítulo 15 de João, no versículo 9 até o versículo 11. Diz assim: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneço no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, olha só, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em você e a alegria de vocês sejam completa. O maior prazer de Jesus é que você seja feliz, e o meio para sermos felizes é obedecermos os seus mandamentos. Ser livre é você obedecer a Deus. Ser livre é você viver em função e relacionando com Deus. Isso é ser livre, e ser livre quer dizer você é feliz. Vamos agora terminar a nossa palavra aqui, falando sobre as 3 declarações de fé dos verdadeiros discípulos de Cristo. Dos verdadeiros discípulos de Cristo. Vamos lá? Vamos ler aqui o versículo 67 até o 69, daqui de João 6. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, temos aqui a resposta. Pedro respondendo. A primeira declaração: a quem iremos? Sem Jesus não somos nada. Sem Jesus não temos nada. Sem Jesus não temos norte e nem rumo. Né? Como diz lá, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem ele não há. Para quem iremos? Quem? Jesus é o motivo do nosso viver e da nossa alegria. O Senhor é a nossa suficiência. Paulo diz assim, mas que para mim era lucro, considerarei perda por causa de Cristo. E sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O Evangelho é o Evangelho de perdas. Paulo diz: eu perco porque eu quero ganhar. E tudo por causa de Cristo. Às vezes pessoas que não querem perder as coisas por causa de Cristo. Então, o único caminho é Ele. Para onde, a quem iremos? É somente Jesus. Ele. Agora, a outra declaração é: tu tens a palavra da vida eterna. A palavra de Deus nos restaura, nos dá sabedoria, alegra o nosso coração. Como diz o salmista, fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá a sabedoria aos simples. Né? E os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, tu tens a palavra de vida eterna.
Tu és a minha luz, Tu és a minha perfeição, Tu és o meu caminho, Tu és a minha vida. A palavra de Deus alimenta a nossa alma, fortalece a nossa vida e nos traz esperança. Olha o que diz Paulo dizia assim aos romanos, né, para nos fortificar. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Só há esperança em Cristo Jesus. É isso que Pedro está dizendo aqui. Pedro dizendo que aonde iremos nós? Para quem iremos? E ele diz: Tu tens a palavra da vida eterna. Tu és a verdadeira vida eterna. Sem você, sem o Senhor, não vamos ter vida eterna. Não adianta. A esperança lá estava agarrada nele. Eles tinham consciência que a esperança estava agarrada em Jesus. Jesus era a esperança. Jesus era o ponto principal da vida deles e prioridade da vida deles. E por último, nós temos crido que é conhecido e tu és santo de Deus. O apóstolo Pedro não somente creu, mas conheceu o amor de Deus através de Jesus Cristo na sua vida diária. Somente uma fé sólida, uma experiência inabalável com Deus nos fortalecerão em todos os momentos da nossa vida. A fé em Deus tem que estar entrelaçada a uma experiência pessoal diária. Poderão vir tempestades, setas do inferno, de interesses mesquinhos, setas de murmuração, de insatisfação, disputa, mas nada poderá abalar a nossa fé, amados, e a nossa confiança em Deus, a qual nós servimos. Ele cumprirá em você e em nós o seu propósito e cumprirá aquilo que Ele determinou para a sua vida. E para terminarmos esta mensagem hoje, eu quero dizer para você, né, que, e como diz a palavra do Paulo a Timóteo, e quero ler ela com vocês aqui agora, Timóteo capítulo 1, versículo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, e vamos terminar essa palavra hoje falando sobre essa passagem que eu amo muito. Versículo 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, pois sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar, e lhe confiei até aquele dia. Paulo, ele tinha consciência que o seu sofrimento ia ter recompensa. Ele disse: eu não me envergonho, Timóteo. Né? Essa é um testemunho que eu te dou, e dando para Timóteo: eu não me envergonho de passar por tudo que eu passei, porque tem uma causa, tem justificativa, e eu faço isso porque eu creio em Cristo. Estou certo, e ele disse: eu creio que eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem eu acredito. E estou certo que Ele é poderoso, diz aqui, para nos guardar o que lhe confiei. Amados, Ele nos deu os seus dons, nos deu os seus dons. Precisamos entender isso, aprender isso, esses princípios de Cristo, e que nós possamos aprender hoje com essa mensagem que Deus colocou e pediu para poder me pediu para poder trazer para vocês e enviar para vocês. As 7 tentações, 7 promessas e 3 declarações do capítulo 6 de João. Que Deus te abençoe e que tenhamos um dia abençoado, e não permita que ninguém tire a essência de Cristo na sua vida, e firme essa palavra em seu coração. O céu é o nosso limite, amados. E por isso avancemos até chegarmos lá.